Salve Maria, honra e força, Deus abençoe a todos. Hoje então vamos dar prosseguimento à primeira aula sobre teologia da libertação, né? Provavelmente eu quero falar ainda mais 2 aulas sobre esse assunto, como uma introdução à teologia da libertação, tá? Porque nesse semestre fica difícil a gente estudar mais profundamente sobre a teologia da libertação como a gente gostaria, por causa dos inúmeros temas, né, introdutórios que tem nesse primeiro semestre. Bom, desculpe. Como se desenvolveu então a teologia da libertação? Na década de 50 houve 3 eventos, tá? O primeiro evento foi que houve uma conjuntura histórica mundial com uma crise da renovação teológica do catolicismo europeu no pós-guerra, com a eleição do Papa João XXIII. Em 1959, quando ele convocou o Concílio Vaticano II, visando a organização da doutrina e da praxis católica, e ao mesmo tempo ocorreu um terceiro evento que era a crise do marxismo burocraticamente institucional, que com o 20º Congresso dos Partidos Comunistas, né, e a denúncia do stalinismo, certo? Isso em 1959. Esses eventos descritos agora, que eu falei para vocês, foram os responsáveis por uma aproximação importante entre os dois opostos ideológicos, o cristianismo e o marxismo. Mas na Europa, seus efeitos não foram sentidos com tanta profundidade como na América Latina. E isto porque na América Latina ocorreram circunstâncias que permitiram que este processo radical de convergência se caracterizasse sobre 2 aspectos fundamentais. O primeiro foi o desenvolvimento acelerado do capitalismo no continente com a intensa urbanização, o êxodo rural e o aumento das desigualdades sociais. Tá? No êxodo rural, por exemplo, no Brasil foi muito importante, né? O segundo é a ocorrência da Revolução Cubana, que foi de 1959 a 1960, por um staff marxista que não seguia as orientações stalinistas. Tá certo? Bom, ocorrendo essa combinação social e econômica ao mesmo tempo que política e ideológica, houve uma nova etapa histórica no mundo latino-americano, onde as lutas sociais, os movimentos populares, as insurgências e as insurreições ofereceram um grande salto qualitativo com a Revolução Sandinista na Nicarágua, se somando a uma renovação do pensamento marxista em todas as regiões do continente. Tá? Bom, a isso houve uma afinidade eletiva. Né? Que seria essa afinidade eletiva? Ela se caracteriza por setores da Igreja Católica e de sua base social, que é as comunidades eclesiais de base, entre cristianismo e marxismo, realizando uma aproximação entre essas 2 correntes, né? Onde a convergência e a articulação entre essas 2, entre o cristianismo e essa ideologia, totalmente opostas, passou a desenvolver até mesmo uma fusão, em alguns casos, cujo resultado foi o seguinte: a esquerda cristã brasileira, que desde o início da década de 60 já atuava, né? A teologia da libertação e a revolução sandinista, lá na Nicarágua, o camilismo, que é a partir do exemplo de Camilo Torres, a atuação da corrente Cristãos pelo Socialismo e as diversas sensibilidades cristãs do Partido dos Trabalhadores Brasileiro, a Juventude Universitária Católica, a JUC, a Juventude Estudantil Católica, a JEC, e a Ação Popular Católica, a AP, formaram uma forte articulação entre a fé cristã e a política marxista, não como fenômeno em si ou excepcional, mas como corrente de base ideológica ampla, atingindo inclusive setores universitários e do clero regular. Tá? Importante colocar para vocês que todo o desenvolvimento deste processo não está ligado, como muitos pensam, às causas da evolução da Igreja Católica Brasileira e na América Latina, como dizem por aí, né? Como resultado do Concílio Vaticano II, a teologia da libertação, da Revolução de 64 ou do período do regime militar. Pelo contrário, este processo passou a se desenvolver bem antes, tá?
vamos falar um pouquinho então da história da Juventude Universitária Católica. A Juventude Universitária Católica, ou JUC, dos anos 60, ela tentou desenvolver um pensamento cristão utilizando elementos do marxismo, tá? Pois foi o primeiro setor da Igreja Católica a conhecer a tentação marxista no Brasil, onde fatos semelhantes também passaram a ocorrer em muitos países da América Latina. A JUC tentou, no início dos anos 60, desenvolver um pensamento cristão utilizando elementos do marxismo, onde preconizava práticas ideológicas no campo da educação popular no movimento estudantil brasileiro, a MIB, e mais tarde no campo de ação política com a AP, né? Como disse antes, nenhuma dessas práticas tinha caráter teológico em si, como a exegese bíblica, a cristologia ou a eclesiologia. Ao contrário, era uma análise de inspiração religiosa, católica, claro, né? Mas dos problemas econômicos, social e políticos do Brasil. Assim, alguns conceitos foram criados, como alienação ou condição proletária, onde o esboço do proletariado fora definido como classe operária ou um grupo obrigado a vender seu trabalho no mercado em troca de salário não correspondente ao valor de sua cooperação no processo produtivo, e que não participavam do processo de produção e gestão, sendo considerado aquele momento histórico, que foi no início da década de 60, uma opção geral anticapitalista e pelo socialismo. E também havia naquela época aqui no Brasil um sentimento muito grande de que nós éramos dominados pelos americanos, né? Que os americanos se metiam nos nossos negócios aqui, na nossa política, né? Tinha esse sentimento, assim. Então, esse sentimento anticapitalista era muito forte naquela época, tá? Cabe salientar, então, que a JUC nunca se identificou literalmente com a ideologia marxista, e muito menos com qualquer modelo ideológico dessa natureza, principalmente no âmbito político, como de alguns partidos comunistas da época, mas acreditava poder brincar com fogo e jamais sair chamuscada, né? Ou simplesmente porque assim, ela lia as obras de Marx mesmo assim. Tanto é assim que seus documentos sempre foram muito bem fundamentados por eminentes figuras da cristandade, como São Tomás de Aquino, Papa Pio XII e João XXIII, só para citar alguns, né? Então, o protagonismo do Brasil na afinidade eletiva do cristianismo e marxismo na América Latina também foi muito importante. Por quê? Porque o Estado brasileiro desenvolveu um papel importantíssimo no desenvolvimento da afinidade eletiva entre o cristianismo e o marxismo. Naturalmente que para que isso ocorresse efetivamente, teria que haver algumas influências históricas importantes. A primeira delas foi a tradicional influência da Igreja e da cultura católica francesa sobre o Brasil, onde no restante do continente eram exercidas as influências do catolicismo italiano e ibérico. Tá? As influências da teologia francesa do pós-guerra se fez presente com autores como Congar, Docoque, Chenu, Calvez de Lubac e outros, onde esses representavam a primeira linha de temas que seriam aproveitados pelo Concílio Vaticano II. A cultura católica francesa é o segundo. Agora eu vou falar sobre o segundo aspecto, né? A cultura católica francesa é a única que conheceu durante todo o século XX uma sucessão ininterrupta de figuras e correntes socialistas, como a de Charles Péguy, do Grupo Socialista Spirit, dos cristãos revolucionários da Frente Popular, que atuou de 1936 a 1938, ao Grupo Témoigné Chrétien, da Resistência Francesa, que atuou de 1940 a 1945, e os padres operários da Missão de França, a corrente socialista do Sindicato Cristão, a CFTC. Como estamos vendo, então, havia uma forte influência hegemônica no início dos anos 60. Além disso, também havia uma forte influência difusa, né, mas atuante devido ao papel de missionários franceses presentes na década de 60 no Brasil, como Jean Cardomel e outros. Desse modo, dois padres franceses obtiveram, por meio de seu protagonismo, um impacto muito grande na década de 60, que eram os padres Lebert e Emmanuel Monnier.
O primeiro era totalmente hostil ao marxismo, Padre Lebert, mas utilizava sem hesitar categorias da economia marxista, onde em seus estudos dizia uma reação pró-humana contra o capitalismo enquanto sistema inumano. Lebret acreditava que os cristãos poderiam aprender muito com o marxismo. Desse modo, definiu sua própria filosofia social, onde os personalismos capitalistas deveriam ser substituídos e colocados em seu lugar uma organização socialista de produção e consumo. Agora, o padre Monnier era muito citado nos documentos da juventude católica, principalmente sobre a crítica ao anonimato e à impersonalidade capitalista exercida pela tirania do dinheiro. Emmanuel Monnier foi a ligação entre o anticapitalismo cristão e o anticapitalismo marxista, onde no contexto político explosivo da década de 60, ele, junto ao padre Lebret, são reinterpretados e superados por um processo de radicalismo social e político no Brasil, que inclusive levou aos pedidos das famílias, da própria Igreja Católica e demais setores políticos e econômicos de nossa sociedade à intervenção militar, para conter o avanço comunista no país. Vocês veem que tudo isso é história, né? Que vocês não veem nos livros de história de vocês, né? Já o padre Lima Vaz, brasileiro, mestre mais seguido pela juventude católica brasileira na época, tinha um conceito diverso e até mesmo radical contra o sistema capitalista. Né? Só para citar esse padre, assim, porque eu não fiz muita pesquisa sobre ele, mas eu considero importante colocar aqui para vocês, né? Quem quiser pesquisar, o nome dele é Padre Lima Vaz, tá? Coloquem lá no Google, década de 60, Padre Lima Vaz, aí vocês vão ver lá o modo de pensamento dele, né? Que influenciou muito a juventude católica brasileira. Bom, agora nós entramos então na teologia da libertação. A teologia da libertação, então, não tem sua origem no cristianismo radical, como a maioria das pessoas creem, tá? E que, segundo Clodovis Boff, a ATL já estava presente no continente sul-americano desde antes da década de 60, por meio da igreja que utilizava uma praxis libertadora, onde, antes do teólogo da libertação, nós tivemos o bispo profético, o leigo comprometido e comunidades libertadoras. Isso segundo Leonardo Boff, tá, pessoal? Na verdade, a teologia da libertação surgiu no momento em que havia uma conjuntura política, social e mundial, principalmente no continente. A igreja, na época, havia optado solidariamente pelos pobres, que, segundo Boff, exerciam uma prática libertadora, conscientizadora e emancipadora das camadas sociais discriminadas pela sociedade, como pobres, negros, mulheres, excluídos, né? Então, desse modo, participava ativamente de atividades em movimentos populares sociais, na organização de ensino voltados para as necessidades da população, na organização de bairros populares, na criação e manutenção de sindicatos rurais e mesmo em alguns países em movimentos políticos marxistas, tá? Bom, uma coisa que eu quero falar para vocês aqui é que tem um livro que é O Comunismo e o Futuro da Igreja do Brasil, que é do Michel Escoyans, né? Mas agora eu vou comentar no próximo áudio, ok? Salve Maria!